Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa reunião de estudo. Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, nós vamos passar para a leitura do livro Fonte Viva. A lição de hoje é a número 162, Dentro da Luta. Dentro da luta. Não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus. João, capítulo 17, versículo 15. Não peças o afastamento de tua dor. Roga forças para suportá-la, com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras do teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-los. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de suportá-las, assimilhando-lhes as lições. Não existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e quando determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que tires do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Dentro da luta. Não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É Jesus. E está no Evangelho de João, né? Mais especificamente no capítulo 17 e o versículo 15. Não peço para que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Olha, dentro de um contexto generalista, né? Nós podemos entender vários pontos aqui, e é óbvio que Emmanuel ele vai vir, né? Retratando todo o conhecimento e a sabedoria dele, baseando-se nessa passagem. Mas, olha, é interessante, porque grande parte das vezes, e aí a gente vê uma contextualização muito de sociedade. Olha, se alguma coisa é um problema, então elimine-a, né? Esse é o contexto, elimine, né? Tanto que existem contextos até bem pesados com relação a isso, né? Como ditados populares, ao ponto de falar, ó, se essa pessoa, de um certo modo, não serve para a sociedade, simplesmente, né? Então, isso chega a ser muito triste. Isso chega a ser muito triste, por quê? Porque, gente, nós estamos no planeta Terra
E é um planeta, sim, que serve como ferramenta para nós, serve como objeto de evolução para todos nós. Todos nós. Seja aqueles, neste momento, nós temos mais de 7 bilhões, muito mais de 7 bilhões de espíritos encarnados neste momento, outros tantos bilhões desencarnados, pessoas vindo, espíritos indo e tudo mais, num mecanismo natural, e sim, em vários momentos, espíritos carregando ainda vícios pesados, carregando ainda o mal dentro do coração, por ignorância, por estar leigo à verdade, né? Mas a gente tem todo um mecanismo de melhora baseado-se nisso. Então, é importante falar que a eliminação, mesmo que parcial, ela não resultaria no progresso real, tá? Então, é disso que nós estamos falando. Quando o Emmanuel, ele já traz aqui, no primeiro parágrafo, não peças o afastamento de tua dor, e aí é pesado. Porque ninguém quer sentir dor. A dor é ruim. A dor nos machuca. E estamos falando principalmente materialmente falando. Então, muitas das vezes, quando nós somos acometidos por uma dor, essa dor ela não pode ser necessariamente só física, ela não pode ser necessariamente só de uma enfermidade. Mas é óbvio que eu não quero tê-la. É óbvio que eu quero tirá-la e vou procurar meios para isso. Porque os meios que nós temos aqui, vamos falar das dores físicas, né? A medicina propriamente falando, a ciência, tudo, ela está para nos servir. Mas é importante citar também que essa dor, e aí eu estou falando da física mesmo, ela é sim também um recurso que nós temos para que possamos burilarmos nosso espírito, para que possamos também quitar débitos do pretérito. Então, e claro que isso a gente tem que exercitar bastante no dia a dia, para ter a compreensão e a sabedoria ao máximo, que tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Mas, importante citar que, e aí vamos dar exemplo. Eu lembro que, presencialmente, a gente conversava muito a respeito disso. Vamos supor que uma pessoa tem algum problema no fígado. E esse problema no fígado, ele seja oriundo de repente, bebidas alcoólicas. E vamos falar de uma encarnação só, não estou nem falando de encarnações anteriores. E aí, claro, né, e de repente desenvolve alguma doença e tudo mais, uma cirrose, enfim. E aí, claro que tem que se procurar o tratamento. E até mesmo a cura, né, física. Mas aí o ponto para se pensar é o seguinte: qual que é o principal motivo de procurar a cura? É para novamente cair no mundo dos equívocos, né? Para quê? Ou será que eu vou ser uma pessoa renovada? Será que eu vou ser uma pessoa o bastante para, tipo, vou curar, mas não vou beber mais? Então, todas nesse âmbito pragmático aí, que a gente tem que entender os mecanismos. Para que eu quero a cura? Para que eu quero tirar essa dor de mim? Sendo que eu tenho, sim, contas a sanar, né? O espiritismo baseado-se, óbvio, no cristianismo, ele nos mostra nitidamente, é nítido, não tem nada velado. Ele nos mostra nitidamente a necessidade contínua da evolução, sanando débitos do passado. E aí, tipo,
Não é o que a outra pessoa fez que eu estou pagando. Eu estou pagando atos que eu pratiquei, que foi a minha ação, né? Olha, a bênção de Deus nos fornecendo essas possibilidades é enorme, né? Graças a Deus, graças ao nosso bom Pai, ele nos dá essas possibilidades, mesmo que dolorosas, para passarmos por situações e melhorarmos um pouco. Aquele termo utilizado, se não é pelo amor, é pela dor, eu sempre achei muito radical também. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se conscientizar que escolhas feitas por mim, ela terá o seu efeito. Isso é fato. Então, Emmanuel, ele traz assim, ó, não peças o afastamento de tua dor. Então, quando nós fazemos, de repente, uma prece, né, uma oração e tudo mais, que talvez não seria esse plenamente o pedido a ser feito para Deus e para os amigos espirituais e tudo mais. Mas roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não percas as vantagens do contato com a dor. Não é fácil. Não é fácil, e aí, quando Rangel, quando eu pego uma lição dessa, eu vejo o quão pequeno que eu ainda sou. E a gente não quer. Literalmente, de forma alguma, eu não quero a dor. Mas talvez eu deva rogar um pouco mais de paciência e força dentro da luta para poder suportar esse momento, que é uma colheita dolorosa de ações praticadas por mim mesmo. Emmanuel continua. Não solicites o desaparecimento das pedras do teu caminho. Ninguém quer obstáculo. Na verdade, no fundo do coração mesmo, nós queremos facilidades, né? Estamos falando num contexto generalista humano aí, é óbvio, né? Se eu tenho um caminho para trilhar com muito mais facilidade, é por ele que eu vou fazer. Se entre duas ruas nós tivermos um objetivo final para ir, e eu tenho uma rua que de repente tem mais lombadas e a outra que é mais lisa, eu vou escolher a mais lisa, é óbvio, né? Porque a gente tem isso conosco, é óbvio. Então, quando o Emmanuel ele traz, não solicites o desaparecimento das pedras do caminho, é porque essas pedras do caminho são objetos para nosso crescimento espiritual, nosso crescimento moral. Então, aquele amiguinho nosso, que de um certo modo não se simpatiza com a gente e que sempre, talvez, está pronto para te causar algo, vamos dizer assim, de ruim, é com aquele amiguinho que eu tenho que seguir em frente até na onde der, para poder crescer. Não é tipo o isolando totalmente tudo. Isso acontece dentro da família. Enquanto você está lá fora, no âmbito de trabalho e tudo, você ainda consegue se desvencilhar, mas quando vem dentro da família, aí não. Como você desvencilha? Não desvencilha. E aí você vai ter que ir junto na jornada evolutiva, no campo moral principalmente, acertando os débitos anteriormente, né, adquiridos, para crescer moralmente. É importante falar que tudo acontece em ocasião das nossas escolhas e ações praticadas. E tá tudo bem. O mecanismo tá perfeito.
Não há nada que passamos que não seja fruto de ações praticadas. Então, quando a doutrina espírita ele nos traduz que mesmo nos momentos difíceis de todas as pessoas não há vítimas, é por causa disso, né? A semeadura, ela ocorreu. E aí precisa haver essa colheita, mesmo que dolorosa, mesmo que nós tenhamos que conviver com pessoas que não são do nosso agrado. E aí a gente tem que fazer uma reflexão para ver se não sou eu que sou o entrave de um companheiro de luta. Chico Xavier nos traz isso, né, lindamente, né? Que não seja eu quem ofenda, que não seja eu quem julgue, né? Isso está nas nossas mãos. Então que a gente já comece a praticar, se até então não faça, baseado-se no cristianismo, né? Seguindo em frente, como diz aqui o título da lição, dentro da luta. É luta, né? É luta incessante. Luta contra quem, Rangel? Luta contra nós mesmos, dentro do meu orgulho que ainda está enraizado, do egoísmo, da vaidade, das invigilâncias que ainda pratico, da falta de fé que muitas vezes me acomete. É essa luta. Porque a humanidade, ela tem fé, principalmente quando tá tudo bom. Mas vem a primeira tempestade, a gente titubeia, melindra. E é exercício que essa fé, ela seja, né? Ela tenha base, né? Que ela não seja uma construção feita como base de areia, que ela seja uma base firme, uma base de pedra, uma base que vai nos dar sustento para seguirmos em frente, mesmo que, ao meu modo de ver, seja difícil. Então, quando Emmanuel ele traz assim, não solicite desaparecimento das pedras do teu caminho, mas aí ele fala, insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Quantas vezes nós estamos dispostos a aceitar as boas intuições dos espíritos amigos, dos nossos anjos da guarda? Quantas vezes nós nos propusemos a ouvi-los? E aí, por isso que estamos nesse momento derrapando constantemente. Aí tem... É até engraçado, né? E principalmente, né, nos desenhos, ó, versão nostálgica do Rangel. Principalmente nos desenhos dos anos 80 e 90, aonde você via que tinha lá, né, o pica-pau. Aí, de repente, aparecia do lado dele um pica-pau anjinho e um pica-pau, né, o diabinho, né? Reparem bem que o pica-pau ele sempre escolhia o diabinho. Não escolhia o anjinho, não. Quantos pica-paus a gente é na vida, né? Numa encarnação? Essa é a pergunta. Aí você pegava o desenho do Pernalonga, tinha o Pernalonga anjinho e o Pernalonga diabinho também. Quem que o Pernalonga seguia em grande parte? O diabinho. Isso aí é uma retratação figurativa num desenho animado que mostra a condição humana. Nós abrimos as portas, muitas vezes, para obsessores que têm os mesmos gostos, que têm as mesmas tendências e que, muito parte das vezes, tem as antipatias conosco mesmo para fazermos melindrar, para fazermos nos
a arruinar, porque em grande parte das vezes, esses mesmos espíritos, na onde nós abrimos as portas para que a obsessão se concretize, são espíritos que estão nos aguardando do lado de lá para ter um acerto de contas pessoalmente. Então, a importância de nós termos a audição, a sensorização das boas intuições, ela é essencial. Mas, para isso, a prática, as atividades e os exercícios diários têm que estar conosco. Não tem como. É exercitar mesmo. Emmanuel continua. Não exijas a expulsão do adversário. Porque é com seu adversário, propriamente na palavra que Emmanuel nos diz, que nós vamos evoluir, que nós vamos aprender a perdoar, que nós vamos aprender a renunciar. Então, é com esse adversário que o caminho para a moral cristã, ela se fará plena. Jesus solicitava. Se nós formos, né, se alguém nos acertar uma face, apresentamos também a outra. Mas não é a outra para levar uma outra bofetada. É a face do amor. É a face da renúncia. É a face da não vingança. É a face que eu não retribuo o mal do que eu recebi. É essa a face. Em geral, os cristãos entendem tudo no literal, e aí eu chamo novamente o Fabiano. Eu não esqueci uma vez que o Fabiano falou lá presencialmente. O literal pega muito literal, e tem toda uma lição em cima disso. Jesus Cristo utilizou-se de analogias para que nós pudéssemos crescer e entender todas as lições dele. E que tem, de todo ato, de toda ação que Cristo passou, tem uma lição moral rica. Temos que nos atentar com relação a isso. Jesus não veio para mostrar os milagres da maneira literal, não. Ele veio para usar os chamados milagres para que nós cresçamos moralmente. O fazer um paralítico andar é muito mais do que literal. A lição está em pedir para ele ir e não pecar mais. O pedir a multiplicação dos pães, dos peixes e transformar água em vinho é muito mais do que a ciência e o magnetismo que lhe era próprio de Jesus pelo seu crescimento espiritual, pela evolução que ele adquiriu. É a lição de que nós temos que multiplicar o amor, a assistência ao próximo, o perdão que nós temos que dar. É tudo fundamentado nisso. Não há uma parte do literal de Jesus que não venha uma lição moral. E aí é um convite para nós. Esse desenvolvimento humano, esse desenvolvimento moral, esse desenvolvimento espiritual, que mesmo com as pedras no caminho, mesmo com os adversários que eu julgo ter, mesmo com as dores que eu carrego, é oportunidade de crescimento moral, mesmo que difícil. E aí quando Emmanuel, aí quando Emmanuel ele nos traz, né, a questão de não exijas a expulsão do adversário, aí ele vem assim falando, pede recursos para a elevação de ti mesmo. E veja bem, ele não fala da elevação do chamado adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos.
Eu acho que todos, né? No âmbito do trabalho, quando estudamos, nós possuímos, né? Eu vou chamar para mim essa possibilidade. A gente possui as nossas antipatias, né? Ao ponto de considerar a pessoa como um adversário mesmo. Mas eu converso muito com a Mirella. Eu tô numa luta há muito tempo para poder melhorar. Eu já não vejo, por exemplo, e a Mirella sabe, porque a gente já traça um caminho muito longo já, né? Eu e a Mirella, nós começamos a namorar em 2001 e ela trabalhava na mesma empresa que eu, e ela sabe de muita coisa que passamos nessa empresa desde então, né? E aí depois, em 2003, eu abri a minha empresa, né, na parte de suporte, assistência técnica e tudo, e fiquei um longo tempo com essa assistência técnica aberta, e ainda, além de trabalhar no Senac, eu também trabalho na frente de suporte, manutenção e assistência direto para as empresas, mas eu já não tenho a porta aberta mais, né? Vamos dizer assim, que o meu âmbito residencial se transformou no meu campo de trabalho e externamente. Só que a gente passa por várias pedras, muitas falas, né? Muitas das vezes falácias, né? E que a gente, olha, é difícil, mas no decorrer do caminho, a gente vai vivendo e vai procurando crescer ao ponto da renúncia. Ao ponto de uma pessoa que talvez não era tão grata a nós há um tempo atrás, hoje, para mim, o que passou se tornou insignificante. Então, isso, de um certo modo, faz nós crescermos, né? Foi necessário essas pedras. E por que não falar que eu fui pedras dessas pessoas também? Então, até para isso, a gente tem que exercitar, para nós não tornarmos obstáculos das pessoas que estão ao nosso redor. Exercício cristão. Jesus, quando ele nos convida a carregar a cruz com ele, a gente assume um compromisso lindo, mas pesado. Porque a cruz, ela é pesada. A nossa cruz, ela é pesada por causa principalmente dos vícios que ainda carregamos, principalmente os morais. Não supliques a extinção das dificuldades. Falamos há pouco, seria muito bom se a vida fosse tudo fácil, né? Claro que eu quero facilidades, mas Emmanuel nos indica que não peçamos, não só isso, né? Emmanuel ele utiliza a palavra não suplicar. O suplicar, ele remete muitas coisas, né? Quando nós utilizamos esse termo suplicar, é que talvez a gente está disposto a qualquer coisa para não ter determinado tipo de coisa ou para ter, né? Então, tipo assim, o suplicar é quase uma troca, se for ver bem mesmo. Ah, eu te suplico, eu faço qualquer coisa para isso não acontecer, entendeu? Então, aqui, quando ele fala não supliques a extinção das dificuldades, a gente faz praticamente assim, tipo assim, se a gente suplicar tirar todas as dificuldades, a gente está fazendo praticamente um contrato aí, né, de troca, para que, ó, me tira isso que, né, inclusive acontece muito. Mas aí Emmanuel nos dá a orientação do seguinte: procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. É muito difícil a gente entender que muitas das vezes tudo que a gente passa é uma grande lição para nós melhorarmos. Temos que tomar cuidado para que nós não pratiquemos os mesmos erros do nosso pretérito, seja na atual encarnação, seja de outras encarnações. Ah, mas eu não lembro o meu erro do pretérito. Aí que está a bênção. A oportunidade de recomeçar é bênção. Só que já começou diferente. A gente já tem muita informação. Se a humanidade, por si só,
seguisse os 10 mandamentos de Moisés, que é há quase 4.000 anos atrás, já estaria melhor. Mas quando Jesus, há 2.000 anos atrás, veio dar uma resumida nesses mandamentos e nos ensinar o norte, olha, aí sim, aí completou o pacote. Então, a gente tem que estudar sempre, entender todas essas lições, esses aprendizados e ter a sabedoria que eu tenho que sim melhorar como espírito, melhorar como pessoa. Não há ninguém, pelo nível de informações que nós temos hoje, seja pela internet, seja pelas mídias, né, televisivas, né, enfim, não há ninguém que não saiba de um certo modo, mesmo que minimamente, o que é certo ou errado. Mesmo que seja mínimo. Não há argumento para a gente falar, eu não sabia disso. Ó, vamos falar aí, ó. Nós temos por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma Constituição que nos rege. Eu sei que, mesmo que, vamos colocar um grande asterisco nisso que eu estou falando, né? Mesmo que na Constituição ainda possuam brechas, mas em grande parte dela nos mostram nortes de como eu devo me comportar como um cidadão. E aí a gente passa isso para o lado humano, para o lado espiritual, para o moral. Então, sim, eu sei que, por exemplo, lá nos 10 mandamentos, e isso se solidifica na Constituição, que eu não devo matar meu coleguinha. Eu sei, eu não devo roubar. Eu sei que eu não devo trair. Então, isso serve de norte para nós, né? E tantos outros lições que nos foram encaminhadas inicialmente por Moisés, posteriormente a ratificação total por Jesus e por todos os profetas que foram passando no decorrer dos tempos para nos orientar como seria o bem viver, né? Mesmo que minimamente. Emmanuel continua. Nada existe sem razão de ser. Então, aquela indagação, muito das vezes, que talvez eu faça, que a humanidade faça, o que eu fiz, Deus, para merecer isso? Abre a porta das suas intuições que você terá as respostas. A pergunta é: o que eu vou fazer a partir de agora? Porque nós temos um sério problema de assimilação com a colheita do que semeamos. Nós temos um sério problema com isso. Ai, como é difícil, né? Como é difícil carregar mazelas, principalmente no nosso corpo, sendo que eu semeei. E uma dificuldade muito grande de entendimento sobre isso. Eu fui no oftalmologista há 2 semanas retrasadas. E eu acompanho toda semana, né? Eu, com 17, 18 anos, eu comecei a desenvolver um ceratocone, né? Que é uma deformidade na córnea. E eu tenho o ceratocone nos 2 olhos, mas principalmente no olho esquerdo, que me afeta bastante. E isso, o próprio ceratocone, ele faz tanto a miopia como o astigmatismo, principalmente, ficar bem acentuado também. Então, enfim, e eu sei que, de um certo modo, eu semeei alguma coisa bem de... Olha, a gente pode até procurar imaginar, mas talvez a nossa imaginação ainda nos isente de muita coisa. E, e aí lá na oftalmologista, ela falou que hoje, né,
O ceratocone, ele se trata com uma aplicação, pode ocorrer e dar certo, e tudo é hipóteses, de colocar um anel de Ferrara no olho e melhorar a visão, mas não ao ponto de estar 100%. Também tem tratamentos com lentes rígidas, que na verdade mais parece cascalhos que coloca no olho, não é aquelas gelatinosas, né? E o último tratamento seria, o último mesmo a escolha, devido até também algumas implicações que pode dar, o transplante de córnea, né? Mas é a última das alternativas que todo segmento médico dá nesse sentido. E aí, eu tô falando isso porque eu vou chegar numa conclusão. E aí, nessa vez que eu fui, devido à pandemia, a dificuldade também, né? A doutora, a médica, né, falou que surgiu por cerca de um ano uma lente de contato que ela não é tão agressiva aos olhos, que ela é chamada de lente de contato escleral. Ela sai um pouco fora do... Ela ocupa um pouco o espaço em branco do olho. Ela é cara, ela é cara. E aí tá conversando com a Mirella, e a Mirella falou assim, a Mirella ficou muito feliz, né, com tudo isso. E ela falou, nossa, eu vou falar as palavras da Mirella. Nossa, talvez esse sofrimento que você passa, porque é difícil, é uma luta mesmo, tá? Talvez esse sofrimento que você passa, né, nos seus 44, 45 anos, já tem que dar uma amenizada agora. E talvez os mecanismos que vão surgindo, e talvez boa parte dessa dificuldade que eu passei tem que acontecer alguma coisa. E é mais ou menos isso mesmo, os mecanismos que nos são, né, colocados em oportunidades. Só que o principal também é trabalhar incessantemente no Cristo, né? Procurar dar vamos dizer assim, né, uma melhorada moralmente, renúncias a serem feitas. Se eu utilizei mal a minha visão, que eu possa reaproveitar melhor isso. Que eu possa não, de repente, com a minha visão, atrapalhar a caminhada de outros companheiros de luta aí. E é isso, é disso que nós estamos falando. No trabalho árduo e contínuo, e que eu não semeie baseados no meu orgulho erroneamente de novo. A gente vai passar por situações dolorosas para crescimento do espírito. É disso que nós estamos falando. Além disso tudo que Emmanuel nos falou, nada existe sem razão de ser. O que eu fiz para merecer isso? Você fez. Mas o mais importante é não entender o que você fez, propriamente falando. Né? O que você fez. Vamos dar um exemplo? Será que eu ceguei as pessoas? Será que eu utilizei mal a minha visão? Ou será que eu tirei a visão dos meus? É tudo isso. Qual que é o mecanismo da semeadura? Mas o mais importante é que eu tenho uma nova oportunidade de fazer tudo diferente. É disso que nós estamos falando. E talvez a importância do Cristo, talvez não, né? A certeza que a importância do Cristo em nossas vidas é realmente abrir os nossos olhos para a nossa realidade e que a mudança ela seja contínua, que a renúncia de atos mal feitos por mim que não ocorra mais, que eu abra campo para boas intuições, que eu procure não me entregar totalmente às mazelas da vida, porque isso são possibilidades para nós seguirmos em frente, porque lá na frentona vai ser melhor,
Porque nós estaremos melhor moralmente falando. Ah, por que eu vim pobre? Porque talvez eu utilizei mal os recursos que eu tinha. Ah, mas por que eu vim desse jeito? Porque eu plantei errado. É baseando-se nisso tudo, né? Eu vou citar, eu não acompanhei, até por vários motivos também, e dou aula à noite também. Não tenho, eu, Rangel, não tenho um segmento muito de novela, mas a novela Pantanal, que a Mirella acompanhou mais, aí eu assisti com ela o final da novela, mesmo pegando em fragmentos, né, a história, e é uma coisa interessante. Se comentou muito em redes sociais que foi muito bonito, né, a história e principalmente o desfecho. E aí eu comentei com a Mirella o seguinte: as novelas que pegam um tom espiritualista, elas tendem a ser num fechamento mais bonito mesmo. E é interessante, né? Porque lá tem o Velho do Rio, né? E aí, em um momento, o filho do Zé Leôncio, né? O Zé Leôncio é filho do Velho do Rio, e o filho do Zé Leôncio, que na verdade não é do Zé Leôncio, né? Ele praticamente, quando ele, né, aceitou ficar com a esposa dele, né, e tudo mais, ele falou que de um certo modo já sabia que não era dele o filho, mas ele, vamos dizer assim, o termo, né, que utiliza no mundo convencional, assumiu. E aí tem uma fala que o Velho do Rio passa para esse rapaz, que contextualiza o cristianismo e principalmente a doutrina espírita, trazendo esse cristianismo vivo. Porque a indagação do rapaz era que eu não sou filho de sangue dele, e por isso eu vou embora. Mas o Velho do Rio falou para ele: você é filho do amor, e você é meu neto do amor, porque, gente, é uma novela, mas a gente tem que entender a contextualização disso. Porque quando você traz o amor, porque tipo assim, ah, ele não é meu filho, ele não é meu nada, ele não é, gente, mas o amor, ele floresce e aí ele nos dá a condição para continuar em frente. E quando eu trago aqui nesse livro que nada existe sem razão de ser, é porque cada pessoa que está do meu lado, eu tenho razão de estar do lado dela e, ao mesmo tempo, ela tem a razão de estar do lado meu, porque no decorrer de toda essa trajetória nossa, nós estamos juntos de um certo modo, ou por merecimento, ou por acertos, mas a gente está junto nisso. Mas o amor de Cristo, o amor que ele nos ensinou, nos desapegarmos, nos renunciarmos para estarmos bem com os nossos, isso aí é belo. E aí não há outra. É óbvio que um final de novela, principalmente pegando tons espiritualistas, não poderia ser diferente, porque essa é a nossa vida. A gente nasce, cresce, morre. Estou falando no tom material, mas a gente encarna, passa todas as situações possíveis durante a vida no que é necessário, nos acertos e desacertos, nos companheirismos e nas lutas com os chamados antipáticos a nós e nós ao mesmo tempo com ele, e desencarnamos para que só uma coisa floresça: o amor. É o amor. Então, quando a gente traz lições como essa daqui e vê obras de dramaturgias, né, e tudo mais, que traz esse tipo de lição para a gente, é para ser assimilado. Nós não morremos. Quem morre é o corpo. Nós desencarnamos. E isso faz com que nós abandonemos
aquele objeto que utilizamos durante um determinado tempo aqui na Terra e sigamos em frente. Porque a nossa vida é seguir em frente. Eu costumo falar muito em todos os momentos que foguete não dá ré. O espírito não dá ré. A gente não retrograda. A gente pode estacionar de vez em quando. Mas a gente tem que ir para frente. Emmanuel nos traz. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. Não há nada de inútil, mesmo que pareça. Mas o nosso bom senso, o nosso crescimento moral, vai fazer, sim, que nós tenhamos prioridades. E isso vai ser. O sofrimento, nós somos um planeta de prova e expiação. Então, o sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma. Tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. Vocês viram? Ah, viram, com certeza, né? Vocês viram a chuva que deu de quinta para sexta, né? Sabe quantos raios foram contabilizados aqui em Franca? Mais de 1.900 raios. Mais de 1.900 raios. Só para vocês terem uma noção, parece que Ribeirão Preto caiu 200. Você vê como que Franca teve realmente as nuvens estavam bem carregadas mesmo, né? De tensão elétrica mesmo. Tinha muito elétron nas nuvens a ponto da descarga. Por que eu falo disso? Porque, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. E é isso. Não há nada de errado. Por mais que seja, muitas vezes, danoso. A gente teve exemplos, principalmente em Minas Gerais, no Nordeste, de chuvas que causaram bastante estragos. Mas veja bem, essas chuvas que causaram bastante estragos, ela está relacionado diretamente com a infraestrutura que essas cidades foram construídas, pelas sujeiras que são depositadas principalmente nas vias pluviais, nos esgotos, em tudo. Então, e tirando o tanto que a humanidade, de um certo modo, judia da natureza em todos os âmbitos. No desmatamento, na emissão de gases danosos. Então, isso tudo é fruto de um mecanismo na onde que, de um certo modo, que a tempestade, mesmo ela danosa, porque ainda merecemos esse modo, mas ela vai deixar lições e frutos importantíssimos para a economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz vencendo resistências. E como que, né? Muita resistência. Só dela não ser cortada já é uma luta, uma luta vencida por ela, né? O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. E isso é verdade. Quando nós nascemos ou reencarnamos, olha, enquanto somos bebês, enquanto somos crianças, que necessitamos de cuidados e de atenção, a gente passa por várias condições aí, que é de perigos de variadas espécies. A criança, enquanto ela não está com, por exemplo, seu quadro vacinal por completo, ela tem possibilidade de passar por coisas difíceis. Nós temos exemplos disso, principalmente por gerações anteriores. Eu sempre lembro, e principalmente oriundo da minha mãe, de que na época dela era muito comum ter um sarampo. O sarampo era uma doença perigosíssima. Olha, hoje nós não temos mais, porque a evolução fez assim, a necessidade, a imunização fez assim. Mas olha o tanto de perigos, de flagelos que a gente vem passando desde criança. Você vem crescendo, você atinge a fase adolescência,
o jovem adulto, o adulto, e vai passando por várias situações até chegarmos, né, na fase idosa, e aí em todas essas, né, em todas essas faixas, nós temos sim que passar por situações que, veja bem, gente, o corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Vocês imaginam no mundo animal, os corpos dos animaizinhos aí também, passando por uma luta incessante para se permanecer vivo aqui na Terra, para continuar na sua luta. A gente, se você entra num Discovery Channel aí, no planeta animal, alguma coisa assim, você começa a reparar a luta incessante da sobrevivência dos animais, até mesmo, e aí é interessante, né? Porque quando você vê, por exemplo, uma onça correr atrás de um cervo, o cervo está lutando para continuar sobrevivendo e a onça também está lutando para continuar sobrevivendo porque ela precisa se alimentar. Então, veja bem como que essa luta, de um certo modo, ela é de vários caminhos diferentes, né? Por várias situações diferentes. Mas o ser humano, no seu estado racional, sim, nós temos essas lutas diárias para estarmos, né, exercitando, ao ponto que, quando eu pego meu carro para sair na rua, no trânsito, você, de um certo modo, você está também sujeito a acontecimentos nesse trânsito, né? Então, quando Emmanuel nos traz esses vários leques, né, para a gente entender, pensar, raciocinar, é nesse sentido. Estou nesse momento agora de frente a uma câmera de um computador e tudo mais, mas estou sim suscetível a acontecer alguma coisa a todo momento. E é isso, essa é a nossa luta contínua. Tanto que a lição chama dentro da luta. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determina a vontade sábia do Senhor, apresentando os discípulos ao Pai Celestial. E aí vamos nos contextualizar, né, gente? Os discípulos, os 12, ele foi o exemplo utilizado por Jesus para que nós nos espelhemos nesses discípulos, que nós escutemos o Mestre, que nós pratiquemos o testemunho e as lições do mesmo. É baseado-se nisso que nós estamos continuamente na luta incessante. Então, apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O mal de coração. E muitas vezes, lá no Pai Nosso, nós pedimos o livramento do mal, mas talvez a gente contextualize somente que é o mal que as pessoas queiram nos fazer, mas a gente assume um compromisso nessa parte, nos livre do mal, é o mal que eu possa praticar também. Porque nesse mesmo contexto, a gente pede no Pai Nosso para que me livre das tentações. E as tentações é o que eu tenho de grande parte ruim para estar acionando. Então, prestemos atenção até na prece que o Senhor nos ensinou, Jesus, em que quando eu peço para que me livres do mal, não é somente esse mal do mundo que eu considero ser o mal, não, é o mal que está dentro de mim também, que eu tenha força o bastante para melhorar um pouquinho mais, e que esse mal que ainda carrega em mim, que ele seja extirpado aos poucos. E para encerramento, o último parágrafo nos traz: a Terra tem a sua missão e a sua grandeza, é óbvio. É a nossa principal ferramenta. É a nossa principal ferramenta. Não estamos aqui à toa. Não estamos à deriva.
Estamos com um projeto e um planejamento. Planejamento da melhoria. Planejamento da moralização do nosso espírito. Então, a Terra tem sua missão e sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios. Aí que vem a parte do Pai Nosso. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receberemos o amparo sublime. Amparo de quem? De Deus? Amparo de Jesus? Amparo dos nossos amigos espirituais que estão a todo momento ao nosso lado aqui. Nós não conseguimos quantificar quantos espíritos que estão nos oferecendo apoio. Não conseguimos. Mas nós sabemos que se nós cairmos numa linha meio torta, que um número muito maior vai nos aproximar para seguirmos em frente naquele caminho que não é certo. Convertendo-nos junto delas em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Repito, para dar a ideia geral desse parágrafo. A Terra tem sua missão e sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receberemos o amparo sublime, convertendo-nos junto delas em agentes vivos, em abençoado reino de Deus. Reino de Deus. Jesus nos disse: eu tenho um reino, faço parte de um reino, mas não é deste mundo. Porque o reino que ainda tem neste mundo é um reino ainda muito materializado. É um reino que a espiritualização, que a moral ainda está aquém do que devemos ser. Mas, quando nos comprometemos a assumir dentro da luta que planejamos sermos melhores moralmente, estamos nos aproximando cada vez mais desse abençoado reino de Deus. A lição é dentro da luta. Gente, se vocês quiserem falar, pode falar. Rangel, eu queria comentar, eu fui guardando assim todos os pontos assim, voltando lá no parágrafo que fala da tempestade, que a tempestade tem seu lugar importante na economia da natureza física. Isso. Você fez uma colocação que é totalmente pertinente, mas eu me lembrei também da importância da tempestade, porque ela tem uma utilidade no fator espiritual, porque ela ajuda a limpar os miasmas, faz uma limpeza na atmosfera. Porque quando vem a chuva, se percebe que parece que fica assim, uma atmosfera mais leve, mais suave, né? Porque a gente não enxerga, né? Tá fora do nosso sentido, essa percepção, sim, né? Sim. Mas tem essa importância também, né? Perfeito. E aí... Pode falar, Bardem, pode falar. Não, eu ia mudar de assunto, não, mas pode... Então, peraí, deixa eu pegar esse gancho que você falou, que aí nós complementa. Tanto que, reparem que no carnaval chove de vez em quando bastante, né? E até mesmo em dia de eleições. que há uma necessidade, pesado, né? Que é uma necessidade de uma limpeza. Ah, mas é época de chuva mesmo. Olha, mas reparem bem que há necessidade de uma limpeza, assim, fluídica enorme. Pode continuar, Marley. E assim, eu ia fazer um comentário também a respeito de quando você disse do seu problema de visão e tal, né? E que a ciência já evoluiu, que já vão aparecendo novas ferramentas, né? Novos tratamentos. Então, eu fiquei pensando o seguinte, né? Diante de todo o texto aqui de Emmanuel, né? Da lição de hoje. Nós já estamos, o ser humano já está usufruindo há milênios do progresso, da evolução, a evolução científica, a evolução tecnológica, né? Em contrapartida,
que nós estamos fazendo de diferente moralmente para merecer essa evolução, esse progresso, né? Marley travou? Oi, Oi, Marley, pode falar. tá ouvindo? Vocês Tô, ouviram? tô ouvindo. Minha internet não está muito legal. Não, mas pode falar, tô ouvindo. Não, então, que eu encerrei falando isso, né? Que nós estamos recebendo tanto progresso na área material, e em contrapartida, o que nós estamos devolvendo de forma moral? O que nós estamos fazendo por merecer, né? Sim, sim. E é isso. E aí é importante citar, né, Marley, que dentro da doutrina espírita tem essa vertente científica, né? Que nós somos ciência também. E a importância disso, e é isso, usufruindo algum tempo já disso. Então, quer dizer, a gente tem esses gatilhos que nos ajudam também na convivência humana, porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aí. Dentro das próprias enfermidades ou da questão da imunização. A gente, pô, eu tenho que vir aqui e ficar um determinado período de tempo na minha encarnação para que eu possa reaver, que eu possa reatar, que eu possa amar, que eu possa perdoar e ser perdoado também, que eu possa renunciar. Imagine se eu, em tenra idade, por falta de uma imunização, eu vou embora, fica para trás. Então, claro que a gente está pegando essa vertente, mas a gente pode pegar tantas outras dentro do lado científico, né? Imagina, por exemplo, se de forma irresponsável, a todo momento, pudesse-se lançar armamentos nucleares aí. Pô, ficaríamos à deriva no meio do caminho, dentro de um processo evolutivo. Então, até nesse ponto também, tem que haver alguns bons sensos e algumas coerências para que não ocorra esse tipo de coisa. E claro que a ciência, entre seus erros e seus acertos, né, tem erros também, mas dentro dos seus acertos, principalmente, nos ajudam a continuarmos firmes aqui dentro da evolução, pois é necessário. Não é à toa que a idade média do desencarne, vamos dizer assim, ela aumentou, porque se faz necessário ter mais tempo dentro de uma encarnação para podermos, claro, exercitarmos mais o cristianismo. Então é necessário isso, e é natural. Se a gente volta na época do Cristo, a média de idade para falecer era muito menor, né? Se voltamos a épocas, claro que existe todas umas histórias bíblicas, né, de gente que atingiu umas idades muito avançadas, né? Mas eu acho que o principal é todos esses mecanismos que nos são oferecidos, porque aqui no último parágrafo fala: a Terra tem a sua missão e a sua grandeza. Então, principalmente, esses pontos produtivos que nos possibilitam continuar firmes e fortes aqui na nossa encarnação, possibilita, sim, a gente cada vez mais seguirmos em frente com o meu corpo material, com a realidade do espírito, para podermos cada vez mais melhorarmos, mesmo que mínimo, mas melhorarmos, né? Seguirmos em frente nesse sentido. A lição do próximo domingo é a de número 163. E aprendamos com Jesus, né? Então, vai ser linda também, para variar. Ela nem é tão grande, mas com certeza muito linda também. Vamos partir para o nosso encerramento. Marley, é tu, né? Faz a prece de encerramento para nós. Eu li aqui a introdução da próxima lição, que tem um pedacinho, um trechinho que fala assim, ó, suportai-vos uns aos outros. É interessante como vem batendo na tecla, né? Isso está muito atual, Rangel. E esse eu posso falar que é literal. É literal. Ai. Então tá, então vamos lá. Agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa reflexão, nesse estudo, agradecendo por tudo, pelas boas intuições,
que os espíritos nos dão, os amigos espirituais que estão sempre nos auxiliando nessa tarefa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Marley, Fabiano, Fabiana, Tivanete, Júlia, Cristiane, a Viviane, minha irmã. Que tenhamos um domingo e uma semana abençoada. Tem um feriadinho ali no meio de semana, né? Na quarta-feira. Que tenhamos bastante paz, e que sigamos sempre dispostos, né? Juntamente com Cristo, na melhoria contínua. Muito obrigado, gente. Obrigado, Rangel. Que assim seja uma ótima semana para todos e um ótimo domingo abençoado. Até domingo que vem. Até domingo que vem. Obrigado, gente. Obrigado. Boa semana. Tchau, Fabiana. Obrigado, Júlia. Seja bem-vinda. Sempre. Uma boa semana para todos e até domingo que vem, se Deus quiser. Obrigado, Fabiano. Fique com Deus.